Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês mais um dia, hoje em um cenário diferente. Aproveitei que estou aqui na nossa associação, tem esse lugar bonito e vim gravar esse devocional para vocês. Obrigado pela sua companhia a cada dia, de estarmos aqui estudando a palavra de Deus juntos. Quero convidá-lo a abrir então a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16. Samuel é enviado a Jessé. Hoje nós iremos meditar sobre o chamado de Davi. No verso 1 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás penas de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reinasse sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Não era plano de Deus ter um rei. Deus queria que ele fosse soberano sobre Israel. Ele falaria ao seu povo por meio dos profetas, mas o povo pediu um rei. E Deus assim permitiu e deixou eles escolherem. Samuel, como representante entre Deus e o povo, o profeta, escolheu um jovem bonito de aparência, alto. Ele se destacava entre os homens, Saul, mas fez aquilo que não era agradável ao Senhor. E o Senhor então destituiu ele da função. E agora disse: eu vou escolher o rei de Israel. Mandou então Samuel para ir para a família de Jessé. Samuel ficou aparentemente com medo ali, porque ao Saul saber, o rei instituído, poderia querer matá-lo. Deus disse: vai então, e disse que você fará um sacrifício e leva um novilho contigo. Ao chegar foi bem recebido e ali foi levado para a casa de Jessé. Ele mandou chamar os filhos de Jessé e chegou o primeiro. O que foi que aconteceu quando chegou o primeiro? Diz no verso 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente esse está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor, no verso 7, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aqui, na verdade, está a grande lição dessa história, apesar que a gente vai meditar em outros momentos também. Porque a primeira vez o povo escolheu pela aparência. Um homem simples, era pobre, de uma família simples, mas tinha uma boa aparência, tinha postura. E ali foi escolhido como eles quiseram. E agora não, Deus disse: eu vou escolher. E quando Samuel viu as mesmas características, lembrava Saul, lembrava os reis que ele conhecia de outras nações, Deus disse: não é esse que eu quero, não é assim que eu vou escolher, porque vocês olham a aparência, eu olho o coração. Quando Deus diz que olha o coração, Deus está falando sobre caráter. E às vezes, amigos, a gente gasta mais tempo com isso. Nessa semana a gente está meditando com os jovens na lição, até um outro programa que a gente tem, a lição de jovens sobre Tiago, está falando sobre o aspecto do exterior. Tiago capítulo 1, do verso 19 até ali o final do capítulo, vai falar sobre isso, sobre o aspecto da aparência, de caráter, falar menos, ouvir mais. E a gente vive em uma sociedade onde o que prevalece é a aparência. Você tem que estar bem vestido, aparente, para que você consiga um bom emprego, para que você seja melhor visto. Tudo isso é importante, não posso negar. Você está bem vestido e ter boa aparência. Mas esse não é o principal, querido. Isso não é o que você deveria gastar o seu tempo, o seu dinheiro. O seu esforço maior não deve ser pelo que é exterior, mas sim pelo que é interior. E no que é interior, eu não conheço uma pessoa com um bom caráter que não sirva ao Senhor. Porque é na palavra de Deus que a gente aprende princípios, aprende a viver uma vida correta. A palavra de Deus diz que o cristão deve falar assim, sim, não, não. Então, aprende a ter uma postura correta, falar a verdade. Então, querido amigo, se você quer investir no seu caráter, invista tempo na sua devoção com Deus. Gaste tempo lendo a sua palavra, gaste tempo orando. E com certeza você será de acordo com a vontade do Senhor. Você terá o caráter de acordo com o que Deus quer. É interessante que a história continua e vai passando cada filho. 7 filhos se passam e nenhum daqueles Deus escolhe.
E Samuel pergunta, ainda há algum outro filho? E falaram que havia o filho mais novo que estava no campo. E aí Samuel disse, eu só vou comer quando ele vier. E o que foi que aconteceu? Quando chega no verso 12, diz assim, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. A gente vê histórias infantis mostrando a Davi como um jovem pequeno, um jovem franzino, um jovem ruivo cheio de sarda. Com certeza Davi não era de destaque como seus irmãos, porque senão a Bíblia tinha dito que ele era alto, forte, era de melhor aparência que seus irmãos. Com certeza Davi não era igual a seus irmãos. Porém, Davi não era fraco, não era feio. Olha o que o texto diz, ele era de bons olhos. Você já ouviu falar que os olhos são a janela da alma? Os olhos firmes, fortes. Tem pessoas que você olha para ela e vê que nos seus olhos, elas são pessoas que têm uma postura. Às vezes a gente investe na aparência e esquece da postura, do caráter, da forma de falar, firmeza de propósito. E isso Davi tinha. Davi não poderia ser o mais bonito, mas não significa que Davi foi simplesmente escolhido pelo Senhor porque internamente ele era bom. Não, não. Aquilo que a gente é por dentro, amigos, floresce por fora. Só que, de novo, eu digo, a maneira que a gente olha é diferente do Senhor. Porque o nosso investimento está simplesmente na aparência. Davi, ele tinha os dois. Não era o melhor na aparência, mas tinha uma boa aparência também. E quer ver outra prova que Davi não era esse jovem franzido, como fala? Davi foi ungido. E depois diz que o Espírito do Senhor saiu de Samuel. E aí agora ele ficou ali sendo incomodado por espíritos malignos. E mandaram chamar um jovem que tocava harpa. Perguntaram se alguém sabia no reino. E sabe a quem indicaram? Um filho de Jessé. E olha a descrição desse filho de Jessé que dão. O verso 18 diz assim, ó. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar, é forte e valente. O que mais? Homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha que descrição maravilhosa. Eu gostaria de ser descrito dessa forma. Vamos ver de novo as características? Vou só agora falar as características, não ler o verso todo. Diz que ele é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Eu acho que de tudo o principal é o que fala no final. O Senhor é com ele. Meus queridos, que nós possamos ser conhecidos assim, como pessoas que Deus é conosco, como aquele que serve ao Senhor e o Senhor está conosco em todo momento. Mas também disse que ele era forte, era um homem de guerra, sisudo em palavras, firme então em suas palavras. Era um homem que não fica titubeando ou fica fraquejando naquilo que fala. Fala e depois desfaz, promete e depois desfaz. Não, não. Homem de caráter, ele fala e cumpre. Assim era Davi. O que eu desejo para você nesse dia, queridos, é que assim como Davi tinha essas grandes qualidades e características, assim também as pessoas possam ver na minha e na sua vida. Mas para isso, nós precisamos estar com o Senhor. Para isso também temos que ser reconhecidos como aqueles que andam com Deus. Que você possam ser reconhecidos como homens de Deus, mulheres de Deus, mas que as outras características venham junto. Boas palavras, forte, corajoso, pessoas que têm a aparência daquilo que agrada a Deus. Que seu dia seja maravilhoso na presença do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, como é bom, Senhor, ouvir os passarinhos cantando, estar aqui nesse ambiente saudável e compartilhando da Tua palavra. Ó Deus, que possamos aprender com Davi. Aqui vimos poucas lições, mas aprendemos que o Senhor não olha para o exterior, mas vê o interior, o caráter, homens de bom coração. Que possamos buscar, Senhor, ter esse bom caráter, um bom coração, assim como Davi. Ó Deus, que as pessoas vejam em nós
que somos corajosos, temos boas palavras, somos firmes de caráter. Precisamos, Senhor, dessas características para que assim também preguemos do Teu Evangelho com aquilo que fazemos. Ó Deus, dá a cada um que está ouvindo essa mensagem um bom dia em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido, e tenha um bom dia na presença de Deus.